Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 1, onde hoje a gente vai estar dando continuidade ao que a gente estudou ontem, que foram as unidades de medida de comprimento, e vocês irão resolver os exercícios do módulo 4, que estão nas páginas 106, 107 e 108. Então vamos lá. Caderno, caneta e lápis em mãos, módulo aberto para a gente dar sequência aos nossos estudos. Então, a gente começou a estudar ontem as unidades de medida de comprimento e vocês devem lembrar que eu perguntei qual era a sua altura e nós vimos que a nossa altura ela é dada através de uma medida de comprimento, né, que é o metro e também o centímetro. O metro ele é a unidade padrão, certo? Que vem do grego metron, que indica medida, certo? Então, gente, como eu falei, metro vem de medida, tá bom? E o metro é a unidade padrão do nosso sistema métrico decimal. Além disso, a gente estudou que antigamente, por volta de 2000 anos, a gente não tinha um sistema de medidas tão preciso como a gente tem atualmente, né? Pois nós vimos que antigamente eram utilizados membros do corpo para representar medidas. Vimos que a braça, polegada, jarda, cúbito, pé, passo e palmo eram usados para referenciar as medidas. Porém, nós vimos que, utilizando desse meio, não era possível obter medidas precisas. Por quê? Porque nós vimos que o palmo de uma pessoa não é do mesmo tamanho do palmo de outro, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, a partir daí, foi necessário se discutir um sistema, né, em que fosse preciso ter, né, unidades que tivessem medidas precisas e que pudessem ser adotadas de forma universal. Daí surgiu o sistema métrico decimal, né, que nós vimos que o metro é a unidade padrão e que também temos algumas unidades derivadas, que são os múltiplos e os submúltiplos do metro, como nós podemos ver a seguir. Tá bom? Então, as unidades derivadas são o quilômetro, né, que é a unidade que a gente utiliza para indicar comprimentos longos. Temos o hectômetro, o decâmetro, temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Veja que cada uma dessas unidades a gente usa apenas abreviações, né? Tipo quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, dam, decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. As três primeiras unidades que estão indicadas na cor lilás, elas são os múltiplos do metro, tá bom? E as três últimas, que é o decímetro, centímetro e milímetro, elas são os submúltiplos do metro, tá certo? E a partir desses múltiplos e submúltiplos, é possível que a gente faça uma transformação entre unidades de medida. De repente, você tem uma distância que está em quilômetros e você quer saber quantos metros equivale, né? Às vezes você tem uma medida que está em centímetro e quer saber quantos milímetros corresponde a essa medida. Então, através dessas unidades derivadas, a gente pode fazer transformações como a gente vai ver a seguir, tá bem? Então, para cada unidade subsequente, entre quilômetro e milímetro, a gente divide ou multiplica por 10, de acordo com a transformação desejada, né? Como assim? Vejam que aqui eu coloquei para vocês uma sequência, né, que começa em quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se você vai de quilômetro para milímetro, você vai multiplicando as unidades por 10, tá bem? E se você vai de milímetro no sentido de quilômetro, você vai dividir a medida por 10, tá bom? Então, por um lado você multiplica, por outro você divide. Basta que você tenha a noção da sequência que eu estou indicando aí para vocês, do quilômetro, hectômetro, decâmetro,
metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sempre que você estiver usando essa sequência, quando a medida estiver em quilômetro e quiser transformar para outra unidade que esteja no sentido do milímetro, você vai multiplicando por 10. No caso contrário, você vai dividir por 10, tá bem? Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui a sequência, né, como a gente viu anteriormente, e a gente tem uma medida que está em decímetros e vamos transformar para milímetros. Vejam só, temos 48 decímetros e vamos transformar em milímetro. A unidade está em decímetro, né, como vocês podem ver, em dm, e a gente quer transformá-la em milímetros. Então vejam, de decímetro para milímetro faltam duas casas, né, que é centímetro e milímetro. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar, como está indo no sentido do milímetro, a gente vai multiplicar de uma unidade para outra por 10. Como passam duas unidades, a gente vai multiplicar por 100, tá certo? Então, assim, a gente vai ter 48 vezes 100, que é igual a 4.800 milímetros, tá bem? Ou seja, 48 decímetros equivale a 4.800 milímetros. Vamos aqui a mais um exemplo. A gente tem que converter 640 metros em quilômetros. Veja, está em metros e a gente vai levar lá para quilômetros. Ou seja, ela vai voltar, né? Vejam que de metro para quilômetro passam 3 casas, que é decâmetro, hectômetro, para chegar em quilômetro. Então, como está voltando, a gente vai dividir. Se voltam 3 casas, a gente vai dividir por 1.000. Então, vai ficar 640 dividido por 1.000, que é igual a 0,64 quilômetros. Assim, 640 metros equivale a 0,64 quilômetros. Também devemos lembrar que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, tá bom? E com base nisso, vocês irão resolver a atividade do módulo 4. A atividade que está indicada na agenda, em que na questão 1, pede para que você escreva qual das antigas unidades de medida baseadas no corpo humano, como nós vimos anteriormente, que também está apresentada na página 104, é a mais adequada para medir, no item A, o comprimento do livro, B, a largura de uma rua, C, o comprimento da lousa e D, a altura de uma mesa. A questão de número 2 pede que, por meio de estimativas, que você determine qual segmento de reta ao lado tem 4 centímetros de comprimento, considerando que aquele pedaço lá em cima mede 1 centímetro. Na terceira, você vai escrever em quilômetros a distância da casa de cada estudante à escola. O Guilherme diz que a distância da minha casa até a escola é de 2.400 metros. A Andrea diz que minha casa fica a 1.300 metros mais distante da escola do que a casa de Guilherme. O Lucas diz que a sua casa é 800 metros mais próximo da escola que a casa de Andrea. E a Jussara diz que a casa dela fica a 1 quilômetro mais perto da escola do que a casa de Lucas. Assim vocês vão escrever essas distâncias em quilômetros. A questão de número 4 pede para que você observe a figura ao lado e que você escreva em seu caderno como você faria para verificar, usando apenas compasso, se as medidas dos segmentos em vermelho têm o mesmo comprimento. Então, você vai escrever, né, como você faria. Essa resposta é pessoal. Já a questão 5 pede para que você complete os itens com os números adequados. No item A, você vai escrever 476 centímetros em metros. Na B, você vai escrever 350 metros em decâmetro. Na C, você vai escrever 6,17 decímetro em milímetro. Na D, você vai escrever 28 decímetro em hectômetro. No item E, você vai escrever 1,29 hectômetro em centímetro. E na F, você vai escrever 0,073 quilômetros em decâmetros. Já na questão 6, vocês vão ligar cada uma das fichas ao instrumento mais adequado para fazer a medição indicada.
A primeira, a altura de uma janela. Então, você vai ligar para o instrumento mais adequado. O segundo, a espessura de um parafuso. A terceira, o comprimento de um lápis. E quarto, a cintura de uma pessoa. Então, vocês vão ligar aí cada instrumento à situação mais adequada. Na questão 7, pede para que você junte-se a 2 colegas e, usando fita métrica, meçam as partes de seus corpos correspondentes às unidades de medida de comprimento palmo, pé e jarda. Depois, construa em seus cadernos um quadro com as medidas obtidas em centímetro e perceba as semelhanças e a diferença entre elas. Nesse caso, como estamos em isolamento social, vocês irão fazer sozinhos, tá bom? Essa questão 7. E a questão 8 diz que o tamanho dos televisores é determinado pelo comprimento de sua diagonal visual, dado geralmente em polegadas. Sabendo que uma polegada é igual a 2,54 centímetros, determine em centímetros o tamanho dos televisores representados abaixo. No item A temos um televisor de 20 polegadas, na B de 42 e na C de 50. Então você vai escrever essas polegadas em centímetros, sendo que uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Já a questão 9 pede para que você observe a tirinha e escreva o que você entendeu da história, tá bom? Ela é bem engraçada. Na questão de número 10, diz que de acordo com a imagem ao lado, você vai criar um enunciado de um problema que envolva medidas de comprimento e em seguida você vai trocar o problema com o colega, resolvendo e corrigindo a solução apresentada. Então, pessoal, vocês viram que na nossa atividade de hoje tem algumas questões pessoais, tá bom? Desejo foco, dedicação na resolução dessas questões e não esqueçam de postar as fotos nos anexos do Google Classroom, certo? Na própria atividade de hoje, que na próxima semana a gente vai estar verificando, corrigindo e lançando a correção da nossa atividade. Aqui fica o meu muito obrigado, tenham todos uma excelente tarde e eu aguardo vocês amanhã no nosso plantão de Tira Dúvidas, que acontece a partir das 13 horas no Google Meet.